Eu observo os passos da humanidade através dos séculos. Guerras surgem, mercados tremem, nações se inquietam, e o coração humano busca entender o que está acontecendo. Nos últimos dias, uma notícia percorreu o mundo. Tensões militares envolvendo o Irã elevaram o preço do petróleo acima de $100 por barril, trazendo temor de inflação e instabilidade econômica global. Quando recursos essenciais se tornam escassos, quando o custo da energia afeta alimentos, transporte e a vida cotidiana, o mundo inteiro sente o impacto. Mas eu te convido a fazer algo diferente agora. Não olhe apenas para as manchetes. Abra comigo a Bíblia. Vá até Apocalipse capítulo 6. Leia comigo o versículo 6. E ouvi como que uma voz no meio dos 4 seres viventes dizendo: uma medida de trigo por 1 denário, e 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Observe este detalhe comigo. Esse versículo aparece no momento em que o terceiro selo é aberto. E o que surge? Um cavalo preto. Nas mãos do cavaleiro, uma balança. Poucos percebem isso quando leem este trecho. A balança representa algo que sempre acompanha períodos de crise: o peso das coisas, o cálculo dos recursos, o cuidado com aquilo que se torna escasso. Guarde essa frase por um momento, porque quando recursos essenciais passam a ser medidos com cuidado, algo muda na percepção humana sobre segurança. Na notícia que você acabou de ver, especialistas falam sobre petróleo, inflação e impacto econômico global. Energia mais cara pode afetar transporte, alimentos, produção e comércio. E quando os sistemas econômicos sentem pressão, as pessoas começam a perguntar: até que ponto nossa estabilidade é realmente segura? Agora volte seus olhos novamente para o texto. Observe o que está escrito. Não é apenas sobre alimento, é sobre medida, sobre equilíbrio, sobre momentos em que a humanidade percebe que aquilo que parecia abundante pode se tornar incerto. Eu não digo isso para prever eventos. Apocalipse não foi escrito para alimentar medo ou especulação, mas para despertar discernimento. Existe um ponto aqui que quase ninguém comenta. Os selos que João viu revelam realidades profundas da experiência humana: guerra, escassez, tensão, incerteza. E quando você compara essas palavras com o mundo atual, algo chama a atenção. A humanidade continua caminhando por ciclos que despertam as mesmas perguntas de sempre. Onde está a nossa segurança? No poder militar? Nos mercados? Na estabilidade econômica? Ou existe algo mais profundo que sustenta o coração humano quando o mundo parece instável? Abra novamente o texto. Leia com calma. Observe cada palavra. Porque Apocalipse não foi escrito para explicar todas as crises da história, mas para convidar cada geração a olhar para o mundo com discernimento espiritual. E talvez, ao observar acontecimentos como este, algumas pessoas comecem a refletir mais profundamente sobre aquilo que realmente sustenta a esperança. Eu te convido agora a continuar olhando atentamente para o mesmo trecho. Abra novamente. Apocalipse, capítulo 6. Leia comigo outra vez o versículo 6. Uma medida de trigo por 1 denário, e 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Observe este detalhe comigo. Na época em que essas palavras foram registradas, 1 denário representava aproximadamente o salário de um dia inteiro de trabalho. Agora guarde essa informação por um momento. Se uma única medida de trigo custava um dia inteiro de trabalho, o que isso sugere sobre aquele cenário descrito no texto? Leia com calma. Perceba a linguagem. Ela não fala apenas de economia. Ela descreve uma realidade em que os recursos básicos se tornam difíceis de alcançar. Quando João viu esse símbolo, ele não descreveu cidades ou mercados. Ele descreveu algo muito mais simples e, ao mesmo tempo, muito profundo: uma balança. Poucos percebem isso quando leem esse trecho. A balança representa o momento em que as pessoas começam a medir com cuidado aquilo que antes parecia garantido. Observe o que acontece no coração humano nesses períodos.
Quando tudo parece abundante, poucos pensam na fragilidade dos sistemas. Mas quando surgem crises, quando guerras afetam cadeias de suprimento, quando energia, transporte e alimentos começam a oscilar, então as pessoas passam a olhar para o mundo de forma diferente. A notícia que você observou fala exatamente sobre esse tipo de tensão. Conflitos entre nações podem alterar o preço da energia, afetar mercados globais e gerar preocupações sobre inflação e estabilidade econômica. E quando algo essencial como energia se torna incerto, muitas outras coisas também começam a se mover. Mas observe algo curioso no versículo. Leia novamente a última frase. Não danifiques o azeite e o vinho. Existe um ponto aqui que quase ninguém comenta. Mesmo em meio à escassez descrita no símbolo, certos elementos permanecem preservados. Isso faz muitos leitores de Apocalipse pararem e refletirem. Por que algumas coisas são medidas com tanto cuidado, enquanto outras não são tocadas? Apocalipse frequentemente usa contrastes para provocar reflexão. Escassez e preservação, tensão e controle, incerteza humana e limites que não são ultrapassados. Quando você lê esse texto com atenção, percebe que ele não foi escrito como um relatório econômico. Ele é uma visão simbólica, uma linguagem espiritual que convida o leitor a pensar além das aparências. Agora volte por um instante para o mundo atual. Guerras, tensões geopolíticas, mercados reagindo, preços subindo, especialistas tentando prever impactos. Tudo isso faz parte da experiência humana ao longo da história. Mas Apocalipse faz uma pergunta silenciosa ao leitor. Quando estruturas humanas tremem, quando sistemas que pareciam sólidos revelam sua fragilidade, onde está a verdadeira segurança do coração humano? Leia novamente o texto. Observe cada palavra. Porque às vezes a maior mensagem de Apocalipse não está apenas no que acontece no mundo, mas na forma como cada pessoa decide olhar para esses acontecimentos. E essa forma de olhar pode transformar completamente a maneira como entendemos os tempos em que vivemos. Observe algo comigo agora. Quando João escreveu o livro de Book of Revelation, ele não estava diante de gráficos econômicos, relatórios financeiros ou análises geopolíticas. Ele viu símbolos. Visões que revelavam aspectos profundos da experiência humana ao longo da história. Abra novamente sua Bíblia. Volte comigo para Book of Revelation, capítulo 6. Leia com atenção a cena completa do terceiro selo. Primeiro aparece um cavalo preto. Depois, uma balança. E então aquela frase que ecoa através dos séculos. Uma medida de trigo por um denário. Observe este detalhe comigo. O texto não descreve apenas escassez. Ele descreve a percepção humana diante da escassez. Porque quando recursos se tornam incertos, algo acontece dentro do coração das pessoas. A confiança muda, as conversas mudam, as prioridades mudam. Guarde essa frase por um momento. Quando o mundo parece estável, poucos pensam na fragilidade dos sistemas que sustentam a vida cotidiana. Mas quando surgem notícias sobre guerras, quando cadeias de energia e comércio começam a sofrer pressão, quando economistas falam sobre inflação global, então algo desperta na consciência coletiva. A notícia que observamos fala justamente sobre isso. Especialistas, analisando o impacto de conflitos internacionais, o aumento do preço do petróleo e as possíveis consequências para a economia mundial. E quando você compara esse tipo de cenário com o texto que acabamos de ler, algo chama a atenção, não como previsão, mas como espelho da experiência humana. Ao longo da história, sempre houve momentos em que as nações enfrentaram tensões, guerras e instabilidades econômicas. O livro de Book of Revelation não descreve apenas um evento isolado. Ele revela padrões da realidade humana, guerras, medo, escassez e a constante busca por segurança. Existe um ponto aqui que quase ninguém comenta. A balança nas mãos do cavaleiro simboliza algo muito mais profundo do que economia. Ela simboliza medida, avaliação, peso.
Quando os recursos parecem limitados, as pessoas começam a pesar cada decisão. Empresas pesam investimentos, governos pesam estratégias, famílias pesam suas escolhas. Mas Apocalipse faz uma pergunta silenciosa ao leitor, e eu quero que você reflita sobre isso comigo. Se tudo aquilo que o ser humano constrói, mercados, alianças, economias, pode ser abalado por eventos inesperados, então onde está a base mais profunda da esperança? Observe atentamente o que está escrito, porque João não descreveu essas visões apenas para explicar crises. Ele registrou essas imagens para despertar algo dentro de quem lê: discernimento, consciência e uma pergunta que atravessa gerações. Quando o mundo ao redor parece incerto, em que fundamento o coração humano escolhe descansar? Leia novamente o texto, devagar, com atenção. Porque às vezes, entre símbolos aparentemente simples, Apocalipse esconde perguntas que continuam ecoando através dos séculos. Agora, eu quero te convidar a observar um detalhe que muitos leitores passam rapidamente quando chegam a esse trecho. Abra novamente sua Bíblia no Book of Revelation, capítulo 6k. Leia com calma a cena do terceiro selo. Primeiro o cavalo preto, depois a balança, depois a frase sobre o trigo e a cevada. Mas existe uma parte final no versículo que costuma receber pouca atenção. Chegamos ao final desta reflexão, e eu quero te convidar a olhar mais uma vez para aquilo que despertou toda essa conversa. Uma notícia sobre conflitos entre nações, preços de energia subindo, especialistas discutindo inflação e instabilidade econômica global. Para muitos, essas são apenas manchetes de mais uma semana agitada no mundo. Mas quando você observa essas notícias e depois abre o livro de Book of Revelation, algo interessante acontece. Os símbolos começam a provocar perguntas. Abra comigo mais uma vez a Bíblia. Agora vá até o Book of Revelation, capítulo 1. Leia comigo o versículo 3. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Observe este detalhe comigo. O texto não diz: bem-aventurado aquele que decifra todos os acontecimentos. Ele diz: bem-aventurado aquele que lê. Poucos percebem isso quando leem o início de Apocalipse. O convite principal do livro não é para especular, nem para tentar encaixar cada evento da história em um símbolo. O convite é ler o Ama, observar e guardar no coração. Quando você olha para o mundo atual, guerras, tensões, crises econômicas, é natural que o coração humano tente encontrar respostas rápidas. Mas Apocalipse propõe algo diferente. Ele convida cada geração a refletir, a observar os acontecimentos da história, enquanto mantém os olhos atentos às verdades espirituais. Guarde essa pergunta por um momento. Se sistemas econômicos podem oscilar, se alianças entre nações podem mudar, se aquilo que parece estável hoje pode se transformar amanhã, onde está a verdadeira segurança da alma humana? Existe um ponto aqui que atravessa todo o livro de Book of Revelation. Mesmo em meio a visões de selos, trombetas e símbolos poderosos, a mensagem sempre volta para o coração humano, para a forma como cada pessoa escolhe viver, para aquilo que cada pessoa decide guardar dentro de si. As notícias continuarão surgindo. Os acontecimentos do mundo continuarão despertando perguntas, mas Apocalipse permanece como um convite aberto através dos séculos. Observe, leia, reflita, porque entre os símbolos e as visões existem verdades que cada geração é chamada a contemplar novamente. E talvez a pergunta mais importante não seja apenas o que está acontecendo no mundo, mas o que acontece dentro do coração humano quando ele decide olhar para essas palavras com atenção. Quero saber sua percepção sincera. Quando você observa essa notícia e lê essas palavras do Apocalipse, o que passa pelo seu coração? Deixe sua reflexão nos comentários. E se este vídeo falou com você, o seu like ajuda essa mensagem a alcançar mais pessoas.
E enquanto o mundo continua seguindo seu caminho, as palavras do Apocalipse permanecem abertas diante de quem decide observá-las com calma. Porque talvez ainda existam detalhes nessas páginas que muitos ainda não perceberam. Leia novamente comigo. E não danifiques o azeite e o vinho. Observe este detalhe comigo. Se o cenário simboliza um período em que alimentos básicos são cuidadosamente medidos, por que o azeite e o vinho não devem ser danificados? Existe um ponto aqui que quase ninguém comenta. No mundo antigo, o trigo e a cevada eram os alimentos essenciais para a sobrevivência diária. Eles sustentavam o corpo. Já o azeite e o vinho possuíam outros significados. O azeite era usado para iluminação, medicina e também para consagração. O vinho aparecia em momentos de celebração, comunhão e vida social. Perceba o contraste. De um lado, alimentos que representam necessidade básica. Do outro, elementos associados à vida, luz e significado. Apocalipse usa esse contraste para provocar reflexão. Leia novamente o versículo. Enquanto alguns recursos são pesados na balança, outros são preservados. Guarde essa observação por um momento, porque o livro de Book of Revelation frequentemente apresenta esse tipo de contraste simbólico. Em meio a cenários que parecem tensos ou incertos, aparecem também sinais de limites. Limites que lembram ao leitor que nem tudo está fora de controle. Agora volte sua atenção por um instante ao mundo atual. Quando surgem notícias sobre conflitos internacionais, aumento de preços, pressão econômica global, a sensação que muitas pessoas experimentam é de instabilidade. É como se a balança estivesse sendo usada novamente. Governos medindo decisões, mercados reagindo, famílias calculando despesas. Mas Apocalipse não descreve essas imagens para alimentar ansiedade. Ele usa símbolos para convidar o leitor a olhar além da superfície dos acontecimentos. Poucos percebem isso quando leem o livro. As visões não falam apenas de crises, elas também falam sobre limites. Sobre o fato de que, mesmo quando o mundo humano parece turbulento, existem dimensões da realidade que não dependem dos sistemas econômicos ou das decisões políticas. Observe o texto mais uma vez, porque às vezes o detalhe mais silencioso de um versículo carrega uma reflexão profunda. Enquanto algumas coisas são medidas com precisão, outras permanecem preservadas. E essa pequena frase, "Não danifiques o azeite e o vinho", convida o leitor a pensar sobre algo muito importante. Mesmo quando estruturas humanas enfrentam pressão, há valores, verdades e realidades espirituais que continuam além da balança dos mercados e além das tensões das nações. Leia novamente, devagar, e observe como, entre símbolos aparentemente simples, o livro de The Book of Revelation continua despertando perguntas que atravessam gerações.